Então vamos lá, vamos continuar. Quem se considera bom demais para ficar zangado acaba com o relacionamento. Então nós vamos falar de equilíbrio, amor e vingança. Então ele fala, se alguém maltrata a gente tem a necessidade de desforrar. É uma necessidade, a gente ficou chateado, de vingança. E se ela for satisfeita, o equilíbrio é restaurado. Então, se alguém falar alguma coisa com você, você não gostar, e você falou que não gostou, e equilibrar esse relacionamento, você restaura o equilíbrio. Mas se alguém cometeu uma injustiça com você e você não fala nada, você fica quieto, você deixa do jeito que tá, você fica numa posição superior e o outro não pode fazer mais nada para restaurar, para restabelecer esse relacionamento. Então, acaba a igualdade ali do relacionamento. Então, se a necessidade de equilíbrio no sentido negativo for desrespeitada por razões ideológicas ou religiosas, isso vai trazer, consequências funestas. É uma infração contra a necessidade de equilíbrio. Se eu exijo do outro algo como uma reparação, o relacionamento pode voltar a ficar em ordem. Então, eu preciso, portanto, pagar na mesma moeda ou exigir algo difícil. Entretanto, se o relacionamento deve ser mantido, a minha atitude deve ser um pouco mais misericordiosa do que a do outro. Por amor, eu dou um pouco mais do que recebi. Quando justiçado, eu dou um pouco menos. Então, Bert Hellinger fala que a gente precisa equilibrar as nossas relações. Então, quando alguém faz algo de bom, a gente dá um pouquinho mais para que a relação possa crescer. Mas quando a pessoa faz algo de ruim, a gente dá um pouquinho menos do que a pessoa fez para que a relação não morra, Que ela fique menos. Mas a gente traga o equilíbrio, porque o amor só floresce quando o equilíbrio pode ser restaurado, na medida que dou ao outro um pouco mais do bem que eu recebo e um pouco menos do mal. Assim, o amor pode ter uma chance também no equilíbrio do negativo. Então, olha que lindo, Quando uma mãe é rígida demais, ela perde o amor. Ela também precisa ceder, precisa ir contra os próprios princípios para manter o amor. Mas se ela não tem princípios, isso também é ruim para as crianças. E a maioria das mães faz isso naturalmente, de sempre um pouquinho. Assim as crianças se sentem aliviadas. O dar e o receber, tanto no bem quanto no mal, é válido somente para pequenos grupos? Sim. Nesse contexto, isso incentiva o relacionamento. Quem se considera bom demais para ficar zangada, acaba com o relacionamento. Ficar zangado com quem me ofendeu é muito importante para que o relacionamento seja retomado. Entretanto, se alguém faz algo muito ruim para uma outra pessoa, e essa pessoa, porque se sente nesse direito, então faz muito mal, então esse mal também não tem fim. Então, se você faz um pouquinho menos, mas fala que está zangado ou fica um pouco zangado, não mais, não fazendo mais, mais o mal, um pouquinho menos do mal que a pessoa fez para você, tá? Se um povo exige do outro uma reparação coletiva, então esse princípio que é ativado entre os indivíduos será transferido para todo o povo. Essa é a causa principal da guerra. A paz, ela somente é alcançada quando no final há uma renúncia, uma espécie de compensação. Isso significa que ambas as partes aceitam recomeçar. Então isso é muito importante. E a gente entender isso, por exemplo, essa questão igual na guerra. Se alguém vai lá e faz uma coisa ruim com o outro país, aí o outro faz uma pior ainda, e aí isso vai virando guerra. Aí o outro quer revidar e faz mais um tanto. Então isso vai entrando num circuito de guerra. Então tem limites para compensação, Então, quando a paz começa, ela alcança quando há uma renúncia, uma espécie de compensação, Aí ambas partes resolvem recomeçar. Quando a outra faz para a outra um pouquinho menos, Aí ela vai diminuir aquilo ali e a paz vai poder recomeçar. Então ele está falando desses limites da compensação aí, de você, no mal você precisa equilibrar, mas não mais do que o mal que a pessoa fez para você, um pouquinho menos, para que exista esse equilíbrio. Então, existe sempre alguém que se sente melhor e mais forte do que os outros. Por isso, muitas missões e organizações assistenciais bem intencionadas têm, no fim, um efeito completamente inesperado. Eu vejo que existem limites e quero respeitá-los. Quando eu era missionário, também achava que deveria ajudar os pobres pagãos. Agora sei que ajudar com essa ajuda será recebida como
como é perigoso, que ela não está em harmonia com os que recebem. Acima de tudo, percebi que quando ela é perigosa, se não for dada com muito respeito pelo outro. Então aqui ele também está falando das instituições, né? Das organizações assistenciais, quando as pessoas não achando que elas são melhores. Era igual às missões, né? Eles chegavam achando que a religião deles era melhores, menosprezando, né, o que eles já tinham de cultura. Então, essa ajuda, quando você acha que você é muito melhor, por isso que Bert Hellinger sempre usa muito auxiliar, né? Porque você fica igual, porque você fala ajudar e achando que você é melhor, os pobres pagões, essa ajuda ela não é recebida, porque ela é uma ajuda que não é respeitosa, né? Que a gente precisa fazer essa ajuda com muito respeito pelo outro, tá? E no sentido de respeitar o fato de que cada um está emaranhado em uma determinada forma. Pode-se dizer também que cada pessoa está a serviço do seu modo. Trata-se de uma visão transcendental, que vai além do concreto, mas sentimos paz quando enxergamos assim. Aconteça o que acontecer, seja bom ou ruim, isso sempre faz parte de um contexto maior. Assim possamos aceitar tanto o bem quanto o mal, sem interferir. E é lindo isso, porque Bert Hellinger está falando desse ajudar, respeitando o outro, né? Sabendo que ele pode estar sempre a serviço de algo maior, que isso não faz dele melhor ou pior do que o outro. Ele sempre trazendo o amor e o equilíbrio nessas relações, né? Porque não se trata somente de não querer modificar o mundo, mas de aceitá-lo como ele é, com amor. Então, esse era o movimento de Bert Hellinger. Ele não queria mudar o mundo. O movimento dele é aceitar ele como ele é, com amor, tá bom? Porque o amor é uma conquista. Vem do fazer e do conhecimento das nossas próprias limitações. Temos limites, tanto no bem como no mal. No fundo, esse amor é somente o reconhecimento de que, apesar das diferenças, existe uma profunda comunhão entre os seres humanos. Surge um amor profundo quando alguém é reconhecido tal como é e quando se aceita o fato de que ele é necessariamente assim. Não pode ser de nenhum outro jeito, portanto, ele é perfeito do jeito que é. Apesar de ele ser diferente de mim e eu dele, reconhecemos que ambos somos as pessoas certas. Esse é o verdadeiro amor. Não é abraçar alguém ou qualquer pessoa do gênero. Isso seria algo só aparente. No fundo, esse amor está em harmonia com forças profundas, e isso tem algo de religioso. Poderíamos dizer que isso é religião, estar ligada a algo profundo sem querer investigá-lo. Assim, quando respeito e reconheço os outros seres humanos do seu modo de ser, também reconheço o mistério sem ter a necessidade de querer revelá-lo. É precisamente porque mantenho essa distância que estou em contato com todo esse mistério. Gente, olha que coisa mais linda que Bert Hellinger faz. Ele não quer mudar o mundo, ele não quer ser melhor do que ninguém. Ele só quer trazer que a gente possa viver no amor, no nosso movimento de amor, entendendo que as coisas são como elas são, que elas podem ser como elas são, que tudo pode existir, que tudo tem um espaço, que tudo pertence. Isso é a nossa maior liberdade, é nesse lugar que reside a nossa liberdade, é nesse lugar que a vida pode acontecer e é nesse lugar que o fluxo de vida pode ser liberado. Gente, isso é muito lindo. Então vamos lá, continuando, quem está em harmonia não luta. Olha que lindo isso. Vamos lá. A predestinação. O Senhor diz que a consciência depende do grupo que pertenço. Entretanto, existem situações em que devo confiar em mim mesma. Isto é, a minha voz interior? Existe um sentimento de predestinação pessoal, de vocação ou de missão. Isso toca bem profundamente a cerne da pessoa e está além da consciência. Quem está em harmonia com isso sente-se em paz. Quem for contra esse sentimento interior, recusando-se, por exemplo, a aceitar uma tarefa que, por parecer difícil, despedaça algo na própria alma. Se aceita essa tarefa, fica em harmonia, apesar das dificuldades. Isso não tem nada a ver com outras pessoas. Bert Hellinger fala, não. Quem age em harmonia, mesmo que seja contra os outros, dizem, está bem consigo mesmo. Aqui é ação independente do consentimento dos outros. Muitas pessoas, aí ela vai falar, né? Sentem uma profunda necessidade de ficar em harmonia, de aceitar a si mesmo, e seja lá como queira chamar isso. No entanto, isso é ao mesmo tempo uma coisa mais difícil do mundo. Aí ele vai falar, isso eu não sei.
é um caminho que se apresenta no decorrer da vida. Não é algo que se possa exercitar, aspirar, nem alcançar através de uma meditação. Isso está além disso, mas faz sentido, cada um de nós está muitos momentos em contato com isso. Aí ela pergunta, isso acontece consciente ou inconscientemente? Eu lhe mostro isso por um exemplo bem natural, a mãe e filho. Quando a mãe se dedica ao filho, existe um nível que ela está exatamente agora em harmonia com algo superior. Não é simplesmente o filho, né? O primeiro plano é afeto, amor, né? Mas o segundo plano é um desígnio último, que não tem uma relação com o filho, mas tem a ver com a própria pessoa. As ordens profundas nos tornam o seu serviço mais no alto nível, e daí vem a harmonia consigo mesmo. Todavia, essas ordens não são palpáveis, nem podem ser codificadas. Não se pode tratá-las ou cumpri-las do mesmo jeito que se cumpre uma lei. Então, o Bert Hellinger fala que a vida acontece no trivial, a vida acontece no dia a dia, né? Então, é isso que vai trazendo a nossa alma. A gente está a serviço da vida. A vida é grande e nós somos pequenos. Entender isso, né? Que a gente serve a vida, a gente está aqui para viver, servindo a vida. Então, trazer clareza para isso, porque aqui os próximos assuntos são bem polêmicos, mas vocês entenderam que ele estava sempre, Bert Hellinger está sempre a serviço da vida e numa postura de humildade, nunca querendo sair do lugar dele, em harmonia, né? Quem está em harmonia não luta. É sobre isso. E aí nós vamos falar um pouco sobre a simplicidade, né? Ele falou que a simplicidade, ela acontece. É, no fundo, uma atitude humana bem simples. Não é nada grandioso, sagrado, não é nada assim que não somos, né? Que pode ser confundido com ideologia, tá? Aí ela pergunta se só a ideologia que pode dificultar essa atitude. Aí ele fala que não, porque também existe, né? Mesmo quando a pessoa, ela vai falar, existem correntes características de certa época que dificultam essa atitude. Porque ele fala que a nossa alma, ela é atemporal, tá? Nossa alma, o fundo da nossa alma. E existem características de certa época que a gente quer pertencer ao grupo, que afasta a gente da nossa essência, mas a nossa alma é atemporal. Tá? Então, mesmo quando uma pessoa está em sintonia consigo mesma e age de acordo com o seu íntimo, ela pode estar indo contra os outros? Essa é uma boa pergunta, né? Ele vai falar que a pessoa nunca está indo contra algo, porque quem está em harmonia não luta, né? Pode ser que ela não encontre aprovação ou respeito, mas não é preciso lutar. A pessoa que está em harmonia, está bem centrada, ela sente uma profunda paz. Ela não se trata de ficar satisfeito, mas de sentir-se em paz. Isso tem a ver também com o distanciamento, e a pessoa está ao mesmo tempo concentrada e distanciada. Aí ele vai perguntar a Gabriela pergunta se é uma postura espiritual. Ela vai falar que poderíamos denominá-la assim, se não fosse uma coisa tão comum. Se isso for buscado como algo espiritual, já desaparece, porque é comum demais. É o bem simples, é o mais comum. Tá vendo? Então, o Bert Hellinger está falando que a gente é muito mais profundo, né, gente? Do que a gente ficar satisfeito, é da gente sentir em paz. A teoria da visão sistêmica, né, da constelação familiar, é algo mais profundo, tá? É algo mais no fundo. É você estar em harmonia com a sua alma. Não estar em harmonia ali, não com a concordância das pessoas, mas com a concordância de você, do seu chamado da sua alma. E como que você alcança isso? Vivendo a vida, tá? No seu lugar, sem muitas coisas, mas de forma trivial, né? Tomando a vida plena. Aí a Gabriela vai falar, no entanto, a coisa mais simples e mais comum e frequentemente sobreposta e encoberta por toda espécie de carga inútil, o que o senhor está descrevendo me parece bem semelhante ao estado alcançado pelos budistas, taoístas, através da meditação. E aí ele vai falar, não, isso tem a ver com ações corriqueiras. Se a pessoa busca a realização, seguindo um caminho espiritual, na crença de que é especial por causa disso, ela está em desacordo com o mais profundo dentro dela, pois o reduz a algo que ela quer atingir, quando na verdade isso não é tão próximo. A meditação faz sentido, não quero contestá-lo, isso seria um absurdo, mas não se confere a ninguém o caráter especial. Quem está em harmonia tem algumas vezes necessidade de se recolher,
Então a meditação flui dessa harmonia, mas não é o caminho para atingi-la. Pelo contrário, por estar em harmonia, a pessoa às vezes se concentra, se recolhe, mas nesse caso a meditação sempre tem em vista uma ação que leve à plenitude. Por isso, para mim, estar em harmonia é mais fácil de ser alcançada através das ações simples. Então, ele não fala contra a meditação, ele vai falar aqui muito sobre a meditação, porque ele, inclusive, meditava. Mas Bert, ele traz a vida viva para o real. É como se a gente não tem que ficar querendo buscar alcançar algo através da meditação, porque a vida é viva, ela vai acontecendo. A gente tem que trazer a meditação para a gente recolher, para a gente trazer força para o nosso ser, para a gente poder olhar para as questões e poder viver de forma mais fluida, mas não saindo da terra, né? Porque muitas vezes as pessoas é como se elas quisessem sair do mundo e meditar, então se tornarem pessoas especiais. E Bert Hellinger fala que não, que essa questão, né, essa plenitude aí, que é a nossa vida plena, a gente alcança o quê? Na vida, vivendo a vida, nas ações plenas, tá? Então a Gabriela vai falar, ação e harmonia são termos que o Senhor usa frequentemente. O que o Senhor quer dizer com isso? Ações triviais, as ações mais fáceis e profundas ocorrem na família. O pai e a mãe com relação aos filhos e os filhos com relação aos pais. Esses são os atos mais profundos e significativos e são fundamentos de todo o resto. Então a vida acontece aqui e agora, né? Quem está em harmonia com o fato de ser pai, mãe, parceiro, filho, irmã e simplesmente assume as tarefas que daí advém, cumpre a sua condição de ser humano. Essas atividades simples é que o ser humano alcança sua plenitude. Aqui ele sente em uma harmonia serena com algo maior, sem alarde, sem dogmas, sem doutrinas, sem exigências morais. Aqui nada disso tem significado. Então, olha aqui. Simplesmente assume as tarefas que daí advém e cumpre sua condição de ser humano. Então, Bert está focado nisso, da gente cumprir a nossa condição de ser humano, de ser aqui e viver na vida como ela é. Olha que lindo isso. Então, vamos seguir aqui para o próximo, que aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a grandeza. A grandeza, ela está no trivial. Então, a Gabriele começa a questionar bastante sobre isso, que ela achou isso bem polêmico, e aí ela pergunta para ele, né, que a meditação não é também uma possibilidade de voltar a essa harmonia simples e original, na qual ficamos vazios e com isso livres de voltar a entrar em contato com o estado original? Aí ele vai responder: meditação pode ser concentrar-se em si mesmo. Isso vai trazer força. Concentrar-se significa aceitar a plenitude com o olhar, com os sentimentos e com o assentimento. Então, você trazer a meditação para você entrar em concordância, assimilar as coisas, né? Entender que você está a serviço da vida, isso vai trazer para você força. Agora ele vai falar, ficar no vazio é exatamente o oposto de se concentrar. Ficando vazio, posso perder o contato com o todo. E isso que frequentemente acontece. Eu já vi várias pessoas que praticam meditação e nada acontece, porque não existe uma ação em direção a algo maior. Isso tem um efeito limitante. Então, quando o Bert está falando de meditação aqui, ele tem que falar que todos os nossos atos, né, são divinos. A gente tem que estar sempre, tudo que a gente age, sempre para caminhar em direção a algo maior. Então, quando ele fala que a gente vai para o vazio, a gente sai do todo. Então, a gente não está indo em direção a algo maior. E aí ela vai perguntar, agora ela começa a questionar. Para muitas pessoas, a meditação é um grande valor, não porque queira alcançar rapidamente a iluminação, correndo num curso de fim de semana de um para o outro, mas é porque a possibilidade de aprender e viver de outra maneira. O senhor também já meditou, não é verdade? Naturalmente, senão eu não poderia estar falando assim. Quero dizer somente que o essencial é chegar ao entendimento que permita uma compreensão profunda. Acima de tudo, uma ação positiva. Então, tá vendo que bem focado nos movimentos, tá? A compreensão que se consegue através da abordagem fenomenológica, que é a abordagem da constelação familiar, tá? Não é possível através da meditação. Aí eu vou explicar para vocês por quê. Porque a fenomenologia acontece através de fatos. Fatos que acontecem onde? No movimento da vida viva, tá? Então, a constelação, ela até depois pode trazer um recolhimento para você assimilar tudo isso, mas o movimento fenomenológico, ele acontece onde? Nos movimentos, tá bom? Por isso que ele está falando aqui.
Aí ela vai falar: essa é uma afirmação ousada? Só posso chegar a essa compreensão através do envolvimento, quando me entrego ao curso de ação que leva à satisfação. Só chego à harmonia quando faço algo trivial. Muitas pessoas que meditam se afastam dessa ação, querem alguma coisa, uma iluminação, mas isso não tem nenhuma ligação com o cotidiano. Quando alguém se entrega à meditação, eu me pergunto, de que essa pessoa de fato precisa? Porque ele está falando aqui, será que essas pessoas estão meditando para se afastar do mundo, para se afastar das ações, para se afastar dos problemas? Por isso que ele pergunta isso, tá, gente? Às vezes eu preciso me sentar e me recolher. Normalmente acontece de algumas horas depois de eu ter que confrontar com alguma coisa difícil, que me exige toda a minha força ou toda a minha coragem. Reúno forças através da meditação. A meditação é como uma premonição. Se não tenho esse pressentimento, não medito. Quando preciso de força, e o meu impulso para meditar é irresistível. Eu não quero levantar objeções e outros aspectos. Longe de mim essa ideia. Quando se observa alguém que pratica meditação, nota-se que muitos lucraram com isso, mas também vejo que para outros não surtiu nenhum efeito especial. Eles não se tornaram mais capazes de amar, não ficaram mais indulgentes nem mais sábios. Eles simplesmente ficaram sentados. Então, nesse caso, tenho as minhas reservas e sempre me pergunto qual o real sentido disso, não só para meditação. Tá, gente? Ele só fazia coisas que impulsionavam ele para algo maior, só movimentos pro mais, tá? Ele era muito focado nisso. E às vezes a pessoa quer meditar só para ficar ali um tempo parada, né? E isso não vai impulsionar a pessoa pro mais, tá bom? A meditação não é uma panaceia universal. Não é um substituto para a ação, não é um meio de fugir dos problemas. É essa a sua opinião? Exatamente. Na tradição budista, muita gente passa um tempo no mosteiro meditando. Vejo isso mais como uma espécie de escola do que modo de viver. Aprende-se algo para ser aplicado quando necessário. Isso eu acho bom. Quando alguém ingressa numa ordem religiosa, também passa por um treinamento. Porém, se eu transformo a meditação num ritual diário, ela perde um pouco o seu valor. Mas a meditação também pode ser considerada uma espécie de apoio para a vida? Gabriele pergunta. Ele fala, claro, mas nesse caso, ela é bem trivial. Ela é um grande ato religioso, mas ela não é um grande ato religioso, mas algo muito humano. Então, o que ele contesta aqui é quando as pessoas trazem a meditação para ser um grande ato religioso, uma coisa idealizada. O Bert está sempre saindo das idealizações, tá, gente? Trazer a meditação para o quê? Para o humano, para algo humano, tá? O mesmo acontece quando um artista se recolhe, quando alguém ouve música. Isso seria também uma maneira de se colocar em ordem interiormente. Então, se você traz a meditação não idealizada, tá, gente? Mas para colocar a ordem, para conectar com a sua força, para conectar com algo maior, para você agir de forma mais ponderada, é sobre isso que ele está falando da meditação. Não para ser uma coisa que te distancia do real, que te põe no vazio, que te tira da ação, né? Que você vai buscar algo idealizado, como se tivesse que chegar a algum lugar. Não, ele usa a meditação para trazer ele para a vida, tá bom? Para criar força para viver na ação. Então, ela vai perguntar, qual a sua crítica ao esoterismo? Se eu digo, trata-se de uma abordagem espiritual, o senhor responde, poderíamos denominá-la assim se não fosse tão trivial. Tenho a impressão de que todos esses conceitos me parecem exagerados. É isso? Ele, exatamente. Com isso, a pessoa afasta do trivial. Mas, para mim, o mais profundo é a ação puramente trivial. Entendeu, gente? Ele sempre tirando as pessoas da ideologia, de algo. Não, o trivial, o dia a dia, o aqui e agora, o que é. Olhar para as coisas e entrar em concordância com elas como elas são. No dia a dia, na vida real. Tá? Bert Hellinger, ele é muito real. Ele fala que a nossa cura acontece na Terra, tá? É nessa linha aqui que ele traz isso. Então, ele fala que deve fazer bem o que deve ser feito na vida cotidiana. O que enfrentamos no relacionamento com filhos, da vida profissional,
Essas são ações. Quem sabe lidar com tudo isso exerce uma influência benéfica sobre os outros. Então ela vai falar, o senhor quer dizer que existe muitas pessoas que colocam em si mesma um determinado rótulo, seguem um caminho espiritual ou fazem meditação só para se sentir especiais? Aí ele vai falar, exatamente, é isso. Pois quando as observo, percebo que muitas são leves, têm pouco peso quando comparadas a alguém que executa um trabalho duro. Então ele está falando que, por exemplo, um labrador, né? Que pela manhã ele dá forragem ao gado antes de trabalhar no campo. Ele não tem muito mais peso em comparação àquele que diz, eu medito. Então, assim, aí ele vai explicar isso aqui, tá? Ele vai falar sobre isso. Então, ele vai falar sobre o peso da alma, tá bom? Vai falar aqui sobre a gente ter peso na alma quando a gente vive a vida, quando a gente está vivendo a vida e dentro desse viver, a gente, né, manejando as questões, criando os nossos filhos, tendo nossos filhos, as nossas famílias, dando os nossos frutos. Isso é que dá peso na alma, tá? Viver, movimentar na vida, né, com as nossas dores, nossas dificuldades, existir tem peso na alma, vivendo, não afastando do mundo, tá? Mas a pergunta é, o que dá realmente peso ao ser humano? Isso é algo que se pode ver imediatamente na pessoa. As mais dedicadas são aquelas que têm filhos. A alma delas tem também um maior peso específico. Pensa nisso. Aí ela vai falar, mesmo que nessas famílias tudo decorra de maneira absolutamente neurótica, doentia e desagradável, ele fala, exatamente isso. Mas o simples fato de terem crianças, de as aceitarem, de tentarem fazer algo positivo, isso tem grandeza. Então, ele conta aqui a história, né, de uma família que tinha muitos filhos, que não cabia todas as crianças na casa, umas dormiam fora. Isso trazia muita força, tá? Para essas crianças, assim, administrar aquela pobreza, né? Isso trazia grandeza, isso traz grandeza. Existem outros que querem ser algo especial por meio do esoterismo, da canalização. E eles flutuam em comparação às pessoas que estão vivendo a vida, né? Elas não têm tanto peso, porque as pessoas estão existindo ali. Aí ela vai falar, dizer isso não é um pouco leviano? Muitas pessoas se voltam para o esoterismo porque tem um destino difícil, uma doença, porque se trata, procura de um caminho. É claro que é diferente quando alguém, após uma doença, passa a refletir, encarar com mais serenidade a dor, a morte, a perda. Essa experiência é profundamente ao ser humano. A dor, a enfermidade, um destino difícil também, uma grande culpa contribui para o peso específico da alma. Mas os delinquentes muitas vezes têm uma alma de grande peso específico. Então, quer dizer que não é uma questão de valor? Naturalmente que é uma questão de valor. O peso específico da alma é para mim algo valioso, mas não acho que seja uma coisa que se deva almejar. A pessoa simplesmente tem ou não tem. Qualquer um pode notar, na presença de pessoas cuja alma tem um grande peso específico, costumamos nos sentir bem melhor. Existem pessoas que sofreram um destino difícil ou tiveram uma doença grave e não seguem o chamado do caminho espiritual. E então seguem o chamado, né? Frequentemente elas perdem peso porque seguem esse caminho. Ela fala, então eu não estou entendendo nada que você está falando. Elas já não encaram mais a doença. Dizem que Deus salvou. Então ele está falando aqui que essas pessoas vão para a ideologia. Elas não estão olhando mais para o humano, para a vida humana. O que traz peso na alma, gente, é a gente viver a vida humana, né? Com as nossas dores, atravessando as nossas angústias. O que nos traz força é viver, é suportar as nossas angústias. É viver e ir passando por isso. Parece um pouco... porque ele fala que o grande sofrimento fica, como assim dizer, quase anulado. E a pessoa deixa de olhar para aquilo, né? Então, de maneira elas perdem a força que poderiam ter. Então, o que o Senhor quer dizer, afirma, o peso específico da alma, da força, força para quê? Se alguém diz, ele vai responder, depois dessa doença, passei a ter fé em Deus? Ao meu ver, a doença foi em vão. Essa pessoa segue um caminho no qual já não encara a gravidade do que aconteceu, afasta, idealiza, entendeu? A enfermidade, o risco, a proximidade da morte já não estão presentes. Em vez disso, ela tem agora uma imagem de Deus que salvou, ou agradece a Nossa Senhora. Pode-se notar que isso lhe rouba a força. Eu não estou questionando a fé. Não tem nada a ver com Deus, com Maria. Eu vejo o efeito
que isso tem quando alguém fala assim, de Deus, de outras pessoas, tendem a se afastar. Isso não é algo que eu observei em pessoas que escolheram o esoterismo e nem tanto o caminho espiritual. Então, aí ele vai falar, espiritual ou esotérico? A Gabriela vai perguntar. Para o Senhor, existe diferença entre os dois? Ele vai falar, sim. O espiritual, para mim, é algo positivo. Está relacionado com sabedoria espiritual. Ela expande, ela inclui. Ela traz para algo maior. Ela abre a consciência. Ela não faz a pessoa ser melhor. Né? É isso que Bert Hellinger fala. Ele não fala que as pessoas mais espirituais elas são melhores, mais evoluídas, no caso. Elas só têm uma expansão maior de consciência, elas têm mais clareza. Isso não faz elas melhores, faz elas terem mais clareza, ver mais ampliado. Né? Agora, o esotérico não. Ele exclui. Né? A pessoa se dedica ao espiritual e não se sente superior. Já o adepto do esoterismo, em geral, sim. Isso se deve ao conceito de que faz do esotérico quererem desvender algo para poder tê-lo em mãos. Querem ter conhecimentos secretos que os destaquem dos demais, mas por estar ocupados com isso, perdem o contato com o curso normal da vida diária. Porque no esoterismo eles falam que eles querem evoluir, né? Eu sou mais evoluída do que você, né? Eu tenho mais habilidades espirituais do que você. Então, coloca as pessoas num lugar de superioridade e isso faz com que elas, gente, percam o contato com o curso normal da vida diária, tá? É um assunto que eu gosto muito de falar, né? Porque eu tenho uma formação de yoga e é uma coisa que a gente vê muito isso, assim. As pessoas confundem esse espiritual, que é uma expansão de consciência, de olhar para algo maior, né? Que é o fundamento, é isso. Mas aí as pessoas vão para o esotérico, vão para que elas querem ser mais especiais, elas querem ser melhores, elas querem sobrepor, elas querem afastar do mundo para poder se sentirem especiais e melhor do que os outros, né? E é isso que Bert Hellinger fala, tá bom? Então ela vai falar, então para o Senhor o esotérico é negativo. Quando faz que a pessoa perca o contato com o terreno e o cotidiano? É. A pessoa às vezes se nega a fazer o mais imediato. Existe o exemplo de um famoso professor que escreveu muitos livros espiritualistas. Ele tinha um filho ilegítimo, com o qual nunca se preocupou. O que significa todos os seus livros quando se observa isso mais atentamente? O filho morava em Londres e ele nunca viu o filho. A alma dele teria um outro peso se ele tivesse se ocupado com esse filho. Isso é um caso extremo. Então não adianta, o cara tá ali, é isso que Bert Hellinger está falando, né? Ele tá ali totalmente preocupado com os livros espiritualistas ali, trazendo para aquele monte de gente, mas isso não trouxe tanto peso para a alma dele se ele tivesse ido cuidar do filho dele, conhecer o filho dele, né? Seguido o caminho dele. É sobre isso. Entende, gente? Acho que tomara que vocês estejam entendendo. Se não tiverem, vocês perguntam. Então, eis outro exemplo. Uma conhecida minha traduziu um livro de um famoso mestre. Ele morava na Turquia. E lá passaram a se dedicar ao esoterismo. Pouco tempo antes, ele abandonou a mulher e a filha e nunca mais se preocupou com elas. O que significa que todo esse caminho esotérico, se ele deixou para trás a esposa e a filha, para seguir o quê? O que significa esse caminho esotérico? É isso que Bert Hellinger diz, tá? E aí ela vai falar assim, o comentário da Gabriela, o senhor é tão rigoroso. Ele fala, eu sou mesmo. Para mim isso é demais. Buda fez a mesma coisa, abandonou a mulher e o filho para seguir o caminho espiritual. Talvez se tratasse aqui de uma vocação extraordinária, mas ainda assim sou muito cauteloso. Por outro lado, nesses caminhos existe também algo que atua de maneira abençoada. Falar de Buda de uma forma tão limitante é arrogância. Ele naturalmente desencadeou um movimento gigantesco, que teve efeitos muito bons, mas vejo também que ele teve uma origem bem peculiar. Deixar uma pessoa é diferente de abandoná-la, não é mesmo? Tudo bem, a Gabriela pergunta, ele vai falar, tudo bem, mas as pessoas que fazem isso normalmente não alegam que agiram dessa forma porque são especiais. Dizem, sou um pobre pecador. Entretanto, se alguém diz que vai seguir o caminho especial e eu vejo que começou essa jornada em circunstâncias como essas, então eu me pergunto, o que realmente está acontecendo ali? Então, é forte, né, gente? Ele é forte, ele não tá vindo contra Buda, tá, gente? Tá falando que ele fez um movimento muito grande, mas que a gente precisa ver o que realmente está acontecendo, porque muitas pessoas largam tudo, largam suas famílias, largam tudo, né, seus filhos, para seguir um caminho
especial, para serem especiais, algo excepcional. Isso é esotérico, tá? O que Bert Hellinger fala é sobre o caminho espiritual, é o caminho da vida, do trivial, da vida do dia a dia, aquilo que traz força para a alma. Porque Bert, né, em um dos livros dele, que não é esse que eu tenho, ele fala que a nossa cura acontece na terra, acontece na vida. Isso traz peso na nossa alma, tá bom? Viver, continuar as histórias dos que vieram antes, né? E é isso que vai trazer peso para sua alma, porque quando você quer sair disso, quer ser algo especial, quer parar de viver para se iluminar, você não está continuando história. Então, a visão sistêmica da constelação familiar é sempre para a vida, tá? É sempre um movimento para a vida, é sempre um movimento para o mais, para os fatos, para o que está acontecendo, para os movimentos da sua alma em direção a isso. Por isso que ele sempre faz questão, faz essas perguntas: o que realmente está acontecendo aqui? O que realmente essa pessoa está buscando? Porque ele sempre estava orando para qual movimento que a alma das pessoas estavam fazendo em direção a isso.